A graça e paz, irmãos, amém? Glórias ao nome de Jesus. Queridos, eu sou muito grato pela oportunidade de hoje estar podendo ministrar a palavra de Deus aqui com os irmãos. Agradeço o pastor por essa oportunidade. E louvo a Deus pela minha vida, né, irmãos? Os irmãos que me acompanham ali nas redes sociais já estão a par do que aconteceu. Na quinta-feira, quando eu estava me locomovendo até o meu trabalho, fui acometido de um acidente de trânsito, né? Estava dirigindo a minha moto, um carro desgovernado na pista com óleo, perdeu o controle e me acertou em cheio. Foi uma colisão lateral, mas o Senhor me protegeu. O Senhor fechou a boca do leão, irmãos. E eu estou hoje aqui para a honra e glória do nome dele. Amém? Poderia ter acontecido coisas piores, mas o Senhor me guardou. Amém? Satanás intentou o mal contra a minha vida, mas o Senhor transformou em bem. Não é o que disse José lá? Talvez você vai perguntar, Tiago, mas que bem que aconteceu na tua vida? Eu ainda não sei dizer. Mas a palavra de Deus diz que me tornou em bem, então tornou em bem. Porque o Senhor não falha, o Senhor não mente. O que Ele promete em sua palavra, Ele cumpre. Amém? Por isso que eu estou aqui hoje, louvando a Deus pelo esse livramento e também para compartilhar essa palavra que o Senhor já havia colocado no meu coração. Eu convido os amados irmãos a abrirem então a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 6, verso 1 ao 8. Texto precioso da palavra de Deus. Hoje será uma pregação um pouco diferente. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de me movimentar bastante, fazer bastante movimentações aqui, mas apesar das minhas limitações aqui, eu creio que o Senhor vai fazer a obra dele, né? Porque o que acontece nos cultos não é a obra do homem, não é em virtude da oratória do homem, é poder do Espírito Santo tocando em cada coração. Amém? Então, apesar das minhas limitações, creio que o Senhor vai me usar. O tema da palavra é a revelação de Deus gera transformação. Amém? Quando Deus se revela, irmãos, as coisas são transformadas. Quando alguém contempla a glória de Deus, essa pessoa nunca mais é a mesma. É o que diz esses versículos que nós vamos ler. Isaías 6, do 1 ao 8. Diz assim, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Amém, irmãos? Gostaria de ter mais um momento de oração, pedindo aqui a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, eu sou grato por poder ministrar na tua casa. Eu sou grato por poder estar diante da tua igreja, Pai. Senhor, muitas são as limitações impostas a mim aqui, Deus. Mas sobre elas tu és Senhor, Pai. Sabemos que o poder vem de ti, que o poder emana de ti. Por isso clamamos, Pai, pedindo que o Senhor faça a sua obra. É o que nós oramos hoje, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, o tema da mensagem de hoje é a transformação, a revelação de Deus gera transformação. Nesses versos que nós lemos aqui, nós vemos a história do profeta Isaías. Um homem que ele tem a revelação de Deus. Ele contempla o Senhor em sua glória. Ele percebe então que ele é um pecador. Ele clama por arrependimento. E ele encontra perdão no Senhor. E então, depois de ter recebido a revelação de Deus,
depois de ter recebido o perdão de Deus, ele é enviado para cumprir o propósito do Senhor. Esse é um grande resumo dos versos que nós lemos aqui hoje. Mas eu queria enfatizar a mensagem de hoje na revelação de Deus ao profeta Isaías. Isaías, ele vê algo, irmãos. E aquilo que Isaías vê muda a sua vida completamente. Eu gostaria de pintar este quadro com os irmãos aqui hoje. Meditar verso a verso na revelação de Deus nesses versículos, para que hoje os nossos olhos possam ser iluminados e nós possamos contemplar diante de nós aqui o Senhor em toda a sua glória. Se isso acontecer, queridos irmãos, nós vamos sair daqui transformados. Se os nossos olhos hoje contemplarem ao Senhor Jesus em sua glória, em toda a sua formosura, como Ele é exaltado entre as nações, se os nossos olhos contemplarem isso, sairemos daqui transformados. Essa nação será transformada porque pessoas que viram o Senhor Jesus, pessoas que veem Deus, transformam ambientes. É isso que o Senhor quer com a sua igreja hoje. Então vamos meditar, queridos irmãos, na revelação de Deus no texto aqui de Isaías. Amém? Então, irmãos, diante dessa verdade, eu gostaria de destacar em primeiro lugar que Isaías viu um Deus que está vivo. Eu peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta, aí em Isaías capítulo 6, e vamos meditar por mais um momento no verso 1, porque o verso 1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos que Uzias está morto. O rei Uzias está morto, mas o rei Senhor Jesus está vivo para todos sempre. Haviam dois tronos ali, irmãos. O trono do rei Uzias estava vazio, mas o trono que é alto e sublime estava ocupado. O texto de Salmos, capítulo 90, versículo 2 vai dizer: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Os reis desta terra passarão, mas o Senhor subsiste eternamente. Queridos, o rei Uzias, aqui destacado, ele foi o rei do reino do sul de Judá. Ele foi um rei bom, irmãos. Ele governou Judá, Jerusalém, por 52 anos. Foi um governo longo, foi um governo próspero. Um governo que houveram diversos avanços tecnológicos, avanço militar, avanço econômico. E este homem que fez um bom governo, e este homem que agradava o Senhor em sua conduta, vivia tempos de bonança. Mas, irmãos, é nesses tempos de bonança que nós precisamos vigiar. O rei Uzias, que estava fazendo tudo corretamente, irmãos, ele não vigiou. O poder subiu a cabeça e ele começou a usurpar as suas prerrogativas. Ele achava que ele era o homem mais poderoso daquela nação. Então, ele chega ao templo e ele vai lá oferecer incenso em adoração ao Senhor. Algo que era de prerrogativa exclusiva dos sacerdotes. O Senhor então castiga esse homem que se exalta. O Senhor então abate esse homem que está agindo de modo soberbo, enviando uma lepra para este homem que o levou à morte. E então, com a morte deste rei que governou a nação, que trouxe prosperidade para a nação, trouxe muitas incertezas para aquele povo. Aquele povo não sabia exatamente como seria o seu futuro. Eles estavam preocupados em quem seria o próximo rei. Mas Deus estava preocupado em quem seria o próximo profeta. É por isso que o Senhor se revela a Isaías. Isaías, preocupado como estava acerca de quem seria o próximo rei, ele vai ao templo. Ele clama ao Senhor naquele lugar. E o Senhor aparece em sua glória para ele. E ele vê ali, irmãos, o rei Jesus, o rei Senhor nosso Deus, assentado num trono que é alto e sublime. Queridos, eu gostaria de destacar aqui que os reis deste mundo, eles vão passar. Não há nenhum rei, irmãos, que daqui 50 anos, nenhum governante, nenhum líder de nação que daqui a 50 anos continuará lá. Os reis passarão, mas o nosso Senhor não passará. Ele continuará governando todas as nações. O rei que nós servimos, ele está vivo, e isso é de maior importância.
Talvez o profeta não deveria estar tão preocupado assim em quem seria o próximo rei, e ele deveria estar mais preocupado em ser ele o profeta que aquela nação precisava, irmãos. E é este senso de prioridade que nós precisamos hoje em dia. Irmãos, as eleições que acontecerão esse ano não são tão importantes assim como fazem parecer. Fazem parecer que a sua vida será totalmente influenciada por esses eventos. Não me entenda errado, irmãos, são fatos importantes. Eu gostaria que você sim exercesse os seus direitos como cidadão, os seus deveres, estudasse sim cada proposta, conhecesse bem cada proposta, cada candidato e votasse da melhor forma. Não me entenda errado, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é que existe uma assimetria de prioridades. Eles fazem querer parecer, meu querido irmão, que a sua vida vai ter ou um avivamento pleno ou uma perdição total advindo do resultado dessas eleições. E eu quero dizer aqui que independente do que aconteça, o Senhor Deus continuará sentado no seu trono, que é alto e sublime. Queridos, o que vai ser decidido na cúpula das nações, na ONU ou nos parlamentos mundo afora, não é tão importante do que o que vai ser decidido hoje aqui. É isso que nós precisamos nos atentar, que o fato de existir o nosso Deus que está vivo muda tudo. As questões espirituais são de extrema importância. Não que as outras não sejam, irmãos, mas nós precisamos dar a devida atenções às questões espirituais. Questões como oraremos mais, leremos mais a Bíblia, serviremos mais ao Senhor, são perguntas que deveriam nos trazer maior assombro do que quem será o próximo presidente da República. Será que nós realmente cremos que o nosso Deus está vivo, ou nós achamos que o trono que é alto e sublime está vazio e por conta disso nos preocupamos tanto com os tronos terrenos? Queridos, o nosso Deus está vivo. Eu gostaria de destacar aqui de modo enfático: o Senhor está vivo e Ele está levantando profetas hoje aqui. Você crê nisso, irmãos? Essa nação, mais do que bons políticos, que nós de fato precisamos, e eu enfatizo aqui, não me entenda errado, precisamos de bons candidatos, mas esta nação precisa sobretudo de profetas. Esta nação precisa sobretudo de pessoas que vão se levantar em seus trabalhos, cheios do Espírito Santo, e vão proclamar a palavra de Deus, fazendo com que o Senhor seja glorificado em todos os cantos da terra. Nós precisamos de profetas, nós precisamos de crentes cheios do Espírito Santo. E eu acredito que um avivamento acontecerá quando nós entendermos isso. E só então haverá uma transformação política e uma transformação social. Não haverá nenhum tipo de transformação que venha de cima para baixo, como se a gente precisasse somente de líderes que fossem iluminados, que então eles governam e fazem a nação fluir. Não, irmãos, nós precisamos de um povo que entenda a palavra de Deus. Nós precisamos de um povo que seja cheio do Espírito Santo, e então essa nação vai fluir. Então essa nação será transformada, irmãos. Quem crê nisso que eu estou falando? Glórias ao nome de Jesus, irmãos. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos diante de um Deus que está vivo e precisamos nos lembrar disso. A primeira coisa que o profeta Isaías vê é que o Deus está vivo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Querido, a segunda coisa que eu quero destacar hoje aqui é que esse Deus possui autoridade. Medita comigo por mais um instante no verso 1. A continuação, ele vai dizer o seguinte: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, a visão do céu não é de Deus cortando grama. A visão do céu não é do Senhor correndo desesperado, tentando resolver problemas, preenchendo relatórios. Não é esta visão que nós temos aqui. A visão que nós temos do céu é que Deus está assentado. Ali há governo, irmãos. Ali há soberania, ali há poder, ali há autoridade. Não há nada que fuja dos propósitos do nosso Deus. O fato dele estar sentado indica que há um governo pleno, irmãos. Não há preocupação, porque o Senhor, ele tem autoridade. Nós não damos a autoridade a Deus para ele agir em nossas vidas. Ele age quer nós gostemos ou não, e engula isso.
E engula isso, porque o Senhor tem todo o poder sobre as nossas vidas, irmãos. Ele governa todas as coisas e o homem não pode se levantar contra Deus. Todos que tentaram se insurgir uma vez contra o Senhor acabaram derrotados. Nietzsche, no século passado, ele chegou a dizer: Deus está morto. Mas hoje eu posso dizer para vocês em alto e bom som: Nietzsche está morto, mas o nosso Senhor está vivo por todos os séculos e séculos. Muitos tentam se insurgir contra Deus, mas Ele continua no mesmo lugar, irmãos. Ele continua num trono que é alto e sublime. E eu gostaria de ler aqui dois versículos que refletem bem essa autoridade, essa soberania do nosso Senhor Jesus. O primeiro texto é o texto de Isaías, capítulo 46, verso 9 ao 10. Creio que o irmão vai estar projetando o versículo para nós. E vai dizer assim, esse versículo, irmãos. Deus tem autoridade. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus que nós servimos. O profeta que vê aqui no capítulo 6, o Senhor assentado num alto e sublime trono, é o mesmo que traz essa revelação acerca de Deus, que traz esse versículo acerca de Deus, que Deus conhece todas as coisas. E não só, o versículo não está enfatizando apenas a presciência de Deus, que Deus tem um conhecimento prévio acerca de todas as coisas, não. É mais que isso. Ainda que isso já é assombroso demais para nós sabermos que existe um ser que conhece todas as coisas, mas o texto diz mais que isso. Ele diz que não só Deus conhece, mas Deus determina todas as coisas, irmãos. Porque Ele não só faz conhecido, mas Ele faz a sua vontade, o seu conselho, para permanecer de pé. Não cria em você um senso de assombro diante de tamanho de um Deus tão grande, de um Deus que é tão sublime, que é tão alto, que tem tanto poder, irmãos. Veja aqui, o segundo texto que eu gostaria de ler com os irmãos. O texto de Daniel, capítulo 4, versículo 35. E esse versículo por si só já é um versículo que choca, tamanha declaração acerca da realidade do nosso Deus. Mas deixa eu explicar algo a mais nesse texto. Porque esse texto, ele é uma declaração de um rei. Esse texto é a declaração do rei Nabucodonosor. Um rei que ele se exaltou, que achou que ele era maior que Deus. Deus, ele intervém sobre a vida deste homem e ele faz com que este homem viva como um animal, pastando no curral ali por anos, até que então ele retoma a consciência, depois de ele já ter deixado o governo, ele retoma a consciência e ele diz o que nós vamos ler aqui agora, em Daniel capítulo 4, verso 35. Olha o que Nabucodonosor diz depois de ser humilhado pelo Senhor. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Este homem que era o homem mais poderoso do mundo, este homem que governava a maior nação daquele tempo, ele diz que não há ninguém que possa segurar a mão de Deus, que não há ninguém que possa impedir o Senhor de realizar os seus desígnios, irmãos. E eu não quero te assustar com essas declarações, pelo contrário. Eu quero aqui ressaltar que este Deus que tem todo o poder, que este Deus que tem toda a autoridade, é uma fonte de refúgio e de alegria para todos aqueles que se achegam a Ele, irmãos. E eu posso ouvir um glória a Deus por isso, que todo este poder de Deus, toda essa autoridade de Deus é usada em nosso favor. Queridos, chega de medo, chega de ansiedade. O Deus que governa todas as coisas está ao nosso favor. Eu poderia estar muito nervoso aqui, irmãos. Eu sofri um acidente na quinta-feira. Será que minha moto vai ser paga pelo cara? Será que eu, quando voltar do meu atestado, será que não vão me mandar embora?
Como eu vou para o encosto? Será que eu vou receber os recursos necessários? Eu poderia estar muito nervoso aqui, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se não vai dar um problema maior aqui na minha mão, se eu não vou precisar passar por um procedimento cirúrgico. Mas eu sei que o Deus que controla todas as coisas está ao meu favor. Por isso eu posso descansar. Por isso eu posso estar tranquilo, vou chegar na minha casa, vou fechar os meus olhos e vou dormir um sono tranquilo, porque tem um Deus trabalhando enquanto eu descanso. É isso que eu quero dizer aqui para os irmãos, que o fato de Deus ter toda a autoridade deveria nos trazer paz, deveria nos trazer segurança. É o que vai dizer Paulo em Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7. Inclusive eu já preguei acerca desse texto aqui em outra oportunidade. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todo esse versículo só faz sentido se de fato Deus tiver todo o poder. Se de fato Deus tiver toda a autoridade. Se Deus não tem poder, não faz sentido orar. Eu estou perdendo tempo. Eu estou pedindo que o Senhor age em meu favor, mas de fato Ele não tem poder. Então não faz sentido orar. Mas essa não é a realidade. E o versículo ainda diz que nós, quando estamos orando diante deste Deus que tem todo o poder, nós experimentamos uma paz em nosso coração. Uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz só existe no coração daqueles que creem que o Deus que tem todo o poder está agindo em nosso favor. Receba esta verdade hoje, irmãos. Chega de ansiedade, chega de medo. Chega de ficar pensando que vai ser demitido, que não vai dar para pagar as contas. O Senhor prometeu, Ele fez promessas na sua palavra. E Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Então descanse, irmãos. Esse Deus que está vivo e este Deus que tem toda a autoridade está em nosso favor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Terceira coisa que eu gostaria de destacar, irmãos, é que este Deus que está vivo e que tem autoridade é um Deus que é reverenciado. Vamos ler ali a continuação do verso 1 e o verso 2, que diz: e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Irmãos, olha que imagem bela que é pintada para nós aqui. O Senhor está com a sua veste, e essa veste, ela inunda todo o templo, ela enche. É como uma noiva que ela vai caminhando pelo templo em direção ao altar e por trás dela vai ficando aquele véu, demonstrando a sua formosura. O Senhor aqui está demonstrando toda a sua majestade, toda a sua formosura. O manto dele vai enchendo todo o templo, tamanha beleza que emana do nosso Deus. Veja, é tanta beleza emanando do nosso Deus que os anjos, que os serafins, eles se veem obrigados a adorar a este Deus de modo reverente, tampando os seus olhos e tampando os seus pés. Esses seres que são poderosos, irmãos. Não pensemos aqui que estamos falando aqueles seres que nós vemos nos quadros dos nossos parentes mais velhos. Uma criancinha com asas, com um cabelinho loiro encaracolado, não é o caso. Nós vemos aqui seres que têm 6 asas, que têm olhos, que têm bocas, têm pés, são seres poderosos. A própria palavra serafim diz aquele que é ardente, aquele que está ardendo em chamas. São seres poderosos, irmãos. E veja, se esses seres poderosos têm reverência diante do nosso Deus, o que dirá de nós, seres mortais? Se esses seres aqui que não conheceram o pecado tremem, eles tampam os seus olhos, os seus pés diante de Deus, o que dizer de nós que temos falhas, que temos pecados, que erramos continuamente? Nós precisamos de muito mais reverência, queridos irmãos, diante do culto ao nosso Senhor Deus. Nós precisamos, irmãos, sentir que este culto aqui é algo especial que está acontecendo. Não podemos tornar esta reunião solene em algo vulgar, em algo comum. Pelo contrário, irmãos, temos que vir para cá já com expectativas.
Temos que vir para cá já com o nosso coração esperançoso de que vai acontecer algo. Porque é a reunião do povo de Deus e o próprio Deus se fará presente. Nós precisamos ter reverência diante do culto a Deus. Nós precisamos agir de modo diferente porque estamos diante do esplendor do Senhor. Portanto, irmãos, chegue cedo. Se assente nos melhores lugares. Não perca, irmãos, não perca cada segundo do que acontece aqui. Porque aqui é um culto de um Deus que é santo, santo, santo. Nós estamos cultuando aqui o mesmo Deus que esses anjos estão cultuando, irmãos. Precisamos chegar cedo, precisamos ter reverência, precisamos, irmãos, nos esforçarmos para cantarmos os hinos ao nosso Deus. Não podemos ficar com as mãos no bolso como se nada tivesse acontecendo. Se esforce, irmão, cante, rasgue o seu coração diante de Deus. O Senhor que criou os céus e a terra está presente. Ele desceu das mansões celestiais para ouvir a nossa adoração. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer desta reunião algo sagrado, nós precisamos criar expectativas de que algo vai acontecer aqui. Todos os avivamentos que ocorreram em virtude da pregação da palavra de Deus, ocorreram em virtude do povo de Deus se reunir para buscar Ele em louvor, em adoração, em oração, em quebrantamento. Então nós precisamos criar expectativas, nós precisamos reverenciar este Deus. Amém, irmãos? E veja, este Deus que está vivo, este Deus que tem autoridade, este Deus que é reverenciado, é um Deus que é também santo. Veja ali a continuação do verso 2 comigo, irmãos, que diz assim, ó: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Queridos, a palavra santo aqui significa separado. Separado. Uma ilustração do que significa essa palavra é como os instrumentos do Antigo Testamento, que eles eram retirados do uso comum para serem utilizados no templo. Esses utensílios eram considerados santos. Assim, nós homens somos santos como nós somos retirados do uso cotidiano e separados ao Senhor. Nós somos santos quando nós somos separados do mundo, separados do pecado. Assim nós somos pessoas santas. Mas isto não ocorre com Deus. Não pode existir nada externo ao Senhor que condicione a sua pessoa. Você consegue compreender isso comigo? Que nós estamos falando daquele que é o padrão da santidade. Não há algo que Deus tenha que se afastar para que Ele venha se tornar Deus, não. A santidade de Deus é justamente isso, é algo assombroso para nós. Temos que tirar aqui os nossos sapatos, porque estamos diante de uma terra santa ao falar neste tema. Nós estamos meditando não na santidade minha, não na santidade do pastor Gilvan, nós estamos meditando na santidade de Deus. Deus, Ele é o padrão. A lei é santa porque a lei reflete o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus. Quando Ele foi perguntado sobre quem Ele era, em Êxodo 3,14, por Moisés, Ele falou: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Os irmãos conseguem compreender isso comigo? Os irmãos conseguem ver quão grande é o nosso Deus, quão santo Ele é? A santidade dele, então, é a sua singularidade. É que ninguém pode ser santo, ninguém pode ser puro como ele é puro, irmãos. É por isso que o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 20, vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós estamos falando de um Deus que é absoluto, irmãos, que é puro. O próprio profeta Abacuque, em outra oportunidade, ele vai dizer: o Senhor é tão puro de olhos que nem pode contemplar o mal. Nós estamos então também, junto com esses serafins, diante desse Deus que não é amor, amor, amor. Que não é graça, graça, graça. Que não é favor, favor, favor. Mas que é santo, santo, santo. Nenhum atributo é enfatizado ao cubo, como acontece aqui. Os judeus, quando eles queriam enfatizar algo, eles repetiam. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele ia falar uma verdade que era muito importante, ele falava: em verdade vos digo. No hebraico não tem como a gente faz aqui, que é colocar um parênteses, que é escrever em letra maiúscula. Não. No hebraico, se você quer enfatizar alguma coisa, você tem que repetir.
E o atributo da santidade de Deus é repetido na terceira potência. Ele é santo, santo, santo. Irmãos, nós estamos, portanto, diante desse Deus. Certamente nós nunca seremos santos como o santo é o nosso Deus. Todavia, nós precisamos e nós podemos ser mais santos do que nós somos hoje. Nós podemos sim, irmãos, deixar para trás as práticas do velho homem que ano após ano ainda continuam conosco. Que retiro após retiro, culto após culto, continuamos cultivando ainda essas práticas que desagradam ao Senhor Jesus. Essas práticas que desagradam os padrões divinos, irmãos. Nós somos cristãos, nós somos novas criaturas, portanto devemos nos santificar. Portanto, devemos nos separar do mundo. Não devemos agir como o resto das pessoas agem. Elas agem com base em seus instintos. Isso é o mais primitivo do homem, é exposto nos seres mundanos. Eles agem com base em seus próprios instintos. Eles agem com base em seus próprios prazeres. A vida deles é governada pelo seu prazer, pelo seu estômago. A vida deles é guiada por isso, mas nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos ser guiados por Deus. Nós precisamos nos separar do uso comum e nos consagrarmos ao Senhor. Porque o Deus que nos chamou é santo, santo, santo. Olha o que diz o texto de 1 Pedro 1,15, eu lerei aqui rapidinho. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então o argumento aqui pelo qual nós devemos nos santificar é que aquele que nos chamou pelo nome, você, meu filho, no dia que você teve uma experiência com o Senhor, que você ouviu Ele te chamando, talvez de modo audível, ou talvez Ele te chamou tocando em teu coração, te amarrando com cordas de amor, e você se sentiu chamado, e você se sentiu acolhido. Este Deus que um dia te chamou e tocou no teu coração, Ele é santo, 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 e Ele te chama para viver em santidade. Amém, irmãos? Não entenda isso como um puxão de orelha. Pelo contrário, quem sou eu, irmãos? Eu sou aqui apenas alguém que transmite a palavra do Senhor. Não estou em um patamar maior, mais elevado que alguém aqui, jamais. Longe de mim tentar pintar aqui uma imagem da qual eu não sou. Mas eu estou aqui apenas transmitindo o que diz a palavra de Deus. Aquele que nos chamou é santo, santo, santo. Portanto, precisamos viver de modo coerente com aquele Deus que nos chamou. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Temos também aqui a declaração de que nosso Deus, Ele é glorioso. Vejamos aqui o verso 3. Toda a terra está cheia de sua glória. Que algo belo isso, irmãos. Toda a terra está cheia de sua glória. Esse Deus, Ele é tão belo. Os atributos dele são tão singulares. Só Ele é santo, irmãos. E então, a manifestação dessa santidade de Deus, dessa pureza de Deus, faz com que toda a terra esteja cheia da sua glória. Irmãos, é o jeito peculiar que Deus fez todo o universo, fica emanando de cada criação de Deus. Deus, Ele é tão santo que onde Ele coloca a mão, aquilo começa a emanar formosura, começa a emanar beleza, porque foi feito pelo próprio Deus. Você sabe, irmão, eu sei que você é caprichoso. Eu sei que quando você está lá no seu trabalho, você faz um trabalho bem feito. O seu chefe vê o trabalho do outro e vê o teu e fala: nossa, que trabalho bem feito. Certamente foi o fulaninho ali que fez. Porque você é alguém tão caprichoso que a criação sua emana aquilo que você é. Assim é o nosso Deus. Ele é glorioso, por isso a terra está cheia da sua glória. Nós, quando paramos o nosso dia a dia, a correria, e começamos a contemplar a natureza, começamos a contemplar a criação de Deus, o próprio funcionamento dos nossos órgãos, a complexidade da vida, irmãos, nós percebemos que toda a terra está cheia da glória de Deus. E sabe como é que a terra, ela emana a glória de Deus? Porque ela funciona de acordo com o propósito da sua criação. As árvores, elas glorificam a Deus balançando. Os peixes glorificam a Deus nadando. Os animais, cada um cumprindo o seu propósito. Da mesma forma nós, irmãos.
Se nós queremos exalar esta glória de Deus, porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Se existe glória, beleza no oceano, nas montanhas, existe muito mais glória sobre a minha e sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Para nós emanarmos, portanto, esta glória do Senhor Jesus em nossas vidas, nós precisamos agir de acordo com o propósito da nossa criação. Deus, Ele é muito mais glorificado em nós. Essa é uma frase do John Piper, num livro que eu estou lendo. Deus é muito mais glorificado em nós, quando nós somos mais satisfeitos nele. Sabe o que isso significa, irmãos? Você foi criado para ter relação com Deus. Você foi criado para ser um filho de Deus. Você foi criado para adorar o Senhor Jesus. Portanto, você vai glorificar mais a Deus quando você adorar a Ele. Algumas pessoas não compreendem isso. Alguns ateus, eles nos indagam. O Deus de vocês é egocêntrico. O Deus de vocês é soberbo, ele fica requerendo adoração própria. O Deus de vocês quer que eu ame mais a Ele do que eu amo os meus filhos. Essa é os ataques dos ateus contra o nosso Deus. Mas veja, eles não entendem o propósito pelo qual nós fomos criados. O Deus, quando Ele está exigindo adoração exclusiva, irmãos, é porque Ele sabe que os teus filhos não podem preencher o teu coração como o próprio Deus pode preencher. O dinheiro não pode preencher como Ele mesmo pode preencher. É por isso que Deus quer que você adore a Ele. É por isso que Deus quer que você pare tudo, largue tudo e adore a Ele. Porque nada pode te satisfazer. Porque nada pode preencher o vazio que há dentro de cada ser humano. Apenas a presença bendita de Deus. Deus, portanto, não é soberbo, egocêntrico. Muito pelo contrário, é um Deus que nos ama. É um Deus que nos ama, portanto Ele quer que nós o adoremos, porque em o adorando nós somos satisfeitos. Em o adorando nós não somos tristes, nós não somos depressivos. Quando nós o adoramos, nós somos completos, nós experimentamos plenitude, nós experimentamos graça, nós somos felizes. Alguém experimenta isso que eu estou falando, irmãos? Glória ao nosso Senhor Jesus. Chegamos então, irmãos, no sexto ponto. Deus, Ele é perdão. Esse Deus que está vivo, este Deus que tem autoridade, este Deus que é reverenciado, este Deus que é santo, este Deus que é glorioso, é perdão. Aleluia, você deve dar um glória a Deus bem alto por isso. O Deus que nós servimos é perdão. Vamos ler aqui os versos 5 até o verso 7, irmãos, e meditar nesta bendita mensagem da parte de Deus. Deus é perdão. O verso 5 diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Irmãos, que texto bendito da parte de Deus. Nessa revelação que Isaías está tendo, ele percebe também que este Deus que está ali é um Deus que é perdão. Ele, ao contemplar todos aqueles atributos que nós meditamos até agora, a santidade de Deus, a glória de Deus, o fato de Deus estar vivo, quando ele medita, quando ele contempla esses atributos, vem sobre ele um grande senso de pecado. Ele percebe: eu estou diante de um Deus que é santo e eu que sou um pecador. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ele não está dizendo que o único pecado dele é a boca. Talvez ele falasse palavrão. Não é esse o caso. O próprio Senhor Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Ele está dizendo ali, ele está reconhecendo diante de Deus que em sua completude, por completo ele é um pecador. Por completo ele está completamente extraviado do seu uso comum. Ele não é mais como foi criado. Ele está cheio de pecado, porque ele consegue ver o clarão da glória de Deus. No escuro nós não conseguimos ver se há sujeira em nossas roupas, mas tem que acender a luz para a gente conseguir ver o quão sujo nós estamos. Então bate desespero nele. Ele diz ali: ai. Pensa num ai doído, irmãos. Ele está diante do Senhor dos exércitos.
Esse Deus poderoso, pensa, Deus não é descrito aqui em censos como se fosse um cientista, como se fosse um artista, não. Deus, ele é descrito como alguém que tem poder bélico, como alguém que tem força. Ele é o Senhor dos exércitos. Este homem, este profeta estava acostumado a olhar para os reis das outras nações, que eram comandantes em chefes das forças armadas, que agiam com força, que agiam com poder, que estraçalhavam as pessoas inimigas. Mas ele vê que ele está diante de alguém que é mais poderoso que estes homens. Ele não é rei de um exército, ele é o Senhor dos exércitos. Então ele pensa todo o poder bélico que ele conhece, e ele vê que ele está diante de um Deus que é mais forte que todos esses reis. E ele se vê perdido. Meu Deus, eu sou um pecador, e eu estou diante desse Deus que tem tanto poder. Eu estou lascado. Deus vai me destruir, Deus vai me julgar. Porque quando nós estamos diante de Deus, nós reconhecemos o nosso pecado. Nós reconhecemos que nós não somos bons, assim como nós achamos que somos. Nós reconhecemos que há em nossa conduta erros. Nós reconhecemos que nós estamos muito aquém do padrão de Deus. Muito aquém. Não alcançamos nunca este padrão. Mas então acontece algo inédito aqui. Acontece algo que ele não esperava. Esse que é o Senhor dos exércitos, esse que tem poder, ele não age em juízo em favor dele, não. Ele age em graça. Um anjo, ele vai até o altar e pega com um alicate gigante ali, ó, uma chama, e toca o coração, e toca o lábio de Isaías. E então aquele fogo purifica. Veja que o fogo aqui não é usado numa figura de juízo, como o fogo do inferno. O fogo aqui é descrito como algo que purifica, como o ouro é purificado pelo fogo. Então, este fogo purifica os lábios do profeta. Ele então recebe a mensagem que os seus pecados estão perdoados. Aqui é uma descrição, queridos irmãos, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma prefiguração aqui da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, que morreu em seu lugar, que hoje nós estamos aqui memorizando, trazendo à memória isso que aconteceu, irmãos. O fato de o Senhor ter deixado as mansões eternas para morrer em nosso lugar. Deus é perdão, irmãos. Deus perdoa os nossos pecados. Por mais que nós tenhamos errado, por mais que nós agimos de modo blasfemo contra Deus, Ele é perdão. Ele é graça, Ele é misericórdia. Talvez você ache, Deus não pode me aceitar, mas Ele não pode mesmo. Com base em nossos atos, com base em nossos méritos, Ele não pode nos aceitar mesmo. Mas clame ao sangue de Jesus que você será aceito. Sabe, hoje, se nós aceitamos o nosso Senhor Jesus, nós não precisamos mais gritar, ai de mim. Não precisamos mais. Porque esse ai doído, irmãos, esse ai já caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele escorreu todo o seu sangue ao receber o juízo de Deus reservado contra o meu pecado e contra o seu pecado. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus abandonou Jesus para não abandonar eu e você. E é isso que eu estou dizendo, é um grande reflexo dessa verdade, irmãos. Deus é perdão. Talvez você chegou aqui cheio de erros, cheio de pecados, cometeu erros essa semana inteira. Mas eu quero te dizer uma coisa, há esperança, irmãos. Eu não posso deixar aqui de ofertar uma nova vida para você. Eu não posso aqui de deixar de ofertar a esperança viva que há em Cristo Jesus para cada um de nós. Porque Deus é perdão. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel e justo. Eu digo aqui com toda a certeza do mundo, há perdão para você. Há graça disponível para mim e para você. Porque esse Deus que está vivo, este Deus que tem autoridade, este Deus que é reverenciado, que é santo e que é glorioso, é também perdão.
Essa verdade tem que chocar o nosso coração, irmãos. Porque esse é o único atributo dele que é facultativo. Ele não precisava ser perdão. Para ele ser Deus, ele tinha que ser vivo, ele tinha que ser santo, ele tinha que ser puro, tinha que ser glorioso. Mas ele não precisava ser perdão, irmãos. Isso tem que fazer o nosso coração arder de amor por ele. Ele agiu não pela obrigação, mas porque ele quis. Ele voluntariamente quis agir em nosso favor. Que bela mensagem. Irmãos, essa é a mensagem do amor, da graça do nosso Senhor Jesus. Se anime com essa verdade. O nosso Deus é perdão. O nosso Deus é amor. Aleluia. Chegamos então ao último ponto. E se o Ministério de Louvor já quiser vir subindo, eles podem subir. O último ponto, irmãos, é que Deus envia. Amém? Vamos ler o verso 8 novamente? Diz assim o verso 8. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Olha, irmãos, que maravilha. Isaías, depois de ter seu pecado purificado, Deus pergunta: a quem enviarei? Mas perceba, irmãos, que isso não ocorre antes do seu pecado ser purificado. Isso não ocorre antes dele experimentar o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser enviados para a missão se nós ainda não passamos pela salvação, se nós ainda não passamos pela santificação. Nós não podemos ser enviados para falar de algo que nós ainda não experimentamos. Para compartilhar o amor, você tem que ter recebido do amor de Deus. É a condição sine qua non. É a condição sem a qual ninguém pode ser enviado. Para ser enviado tem que ter recebido o amor de Deus. Tem que ter recebido o perdão de Deus. E veja, todos aqueles que receberam o perdão de Deus, todos aqueles que contemplaram esta beleza, este amor de Deus, têm o desejo de servir, têm o desejo de fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. O Senhor grita ali: a quem enviarei? E agora, com o pecado perdoado, Isaías não titubeia. Isaías, ele não fica pensando, ele responde de pronto: envia a mim. Aqueles que experimentaram o amor de Deus têm o desejo de servir. Olha o que diz o texto de 1 Pedro 2, verso 15 e 16. Diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aqueles que foram alcançados vivem como servos de Deus, não servos da sua própria vontade, não servos de alguém, de uma denominação, mas servos do próprio Deus. Quem foi alcançado pelo amor tem desejo de servir. Mas talvez você fique pensando: não, eis-me aqui, mas envia ele. Eu não posso. Eu não tenho as habilidades necessárias, não é mesmo? Não, eu não posso. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu sou desajeitado. Irmãos, deixa eu te dizer a mensagem gloriosa do Evangelho. É que Deus usa os improváveis. Irmãos, Deus não... Como é que é aquela frase? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então Deus te escolheu, meu irmão. Se você está aqui é porque o Senhor conta com você para fazer a obra dele. Eu não sei pregar, mas coloca, irmãos. Coloca esses 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus para tu ver o que ele faz. Colocaram uma vez 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus, ele alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios. Se coloque diante da presença de Deus que ele vai te usar. Deus tem algo grande para realizar nesta igreja. Deus tem algo grande para realizar nesta cidade. E Ele conta comigo e conta contigo. Eu vou ler o último texto e nós vamos orar, amém? É o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29. Que diz assim, ouça com bastante atenção, que é Deus falando com você. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados,
sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Toda honra e toda glória serão dadas a Deus. Quando nós abrimos as nossas bocas para pregar, para fazer a obra de Deus, para compartilhar o amor, para servir a comunidade, as pessoas não vão falar, nossa, como ele é bom, nossa, como ele é esperto. Não, as pessoas vão olhar e falar, glórias sejam dadas a Deus, porque Deus tem todo o poder, porque é Deus agindo neste ser humano. E se você quer ser usado por Deus, irmão, se coloque de pé. E vamos nos colocar diante da presença desse Deus. A revelação de Deus gera a transformação. Isaías contemplou a glória de Deus. Do desespero que ele estava acerca de quem seria o próximo rei, ele percebeu que ele tinha uma missão, que ele seria o próximo profeta. Deus está levantando profetas aqui hoje. Você crê? Deus está levantando hoje profetas aqui. Pessoas que vão falar o que ninguém quer ouvir. Pessoas que vão ter coragem de falar o que este mundo não quer ouvir. Mas junto com a missão do profeta, vem também as consequências do profeta. Deus está levantando pessoas aqui que sofrerão perseguição. Você quer, irmão? Pessoas aqui que os familiares talvez vão olhar assim com aquele olhar. Ah, esse cara chegou. Você quer, irmão? Deus está levantando profetas hoje aqui. Eu quero te dizer que a melhor coisa que tem é agradar a Deus, é servir a Deus. Não adianta de nada ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Coloque em primeiro lugar agradar ao Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus, e Ele vai tocar no teu coração. Feche seus olhos, eu quero orar. Querido Deus, nós estamos diante da tua presença, Pai. Eis aqui os soldados, Pai, do teu exército, Deus. Não somos muito, Pai. Não somos poderosos, mas Tu Mas Tu tem todo o poder, mas Tu tem toda a autoridade, Pai. O que cabe a nós estamos fazendo aqui e agora. Estamos nos colocando diante de Ti. Estamos colocando nossa vida diante de Ti, clamando, age em nossas vidas, Senhor. Toca em nós, capacita-nos, Pai. Derrama o Teu óleo, derrama Teu Espírito, derrama o Teu poder sobre a Tua igreja. E nós cremos que o Senhor agirá. E nós cremos que o Senhor vai fazer o sobrenatural, porque Tu tem todo o poder para fazer. Por isso nos colocamos diante de Ti, Pai, e vamos Te buscar agora com toda a intensidade. E creremos que o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus. Busca o Senhor nesse instante, irmão. Tenho certeza que o Senhor vai tocar em nossos corações.